Graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Nosso diferencial é oferecer estudos simplificados de até 20 minutos sobre as doutrinas básicas do cristianismo. Fique à vontade para se inscrever no canal, deixar o seu like e, se gostar, compartilhar os estudos para evangelizar alguém. Hoje nós vamos começar a tratar de um dos assuntos mais delicados no meio cristão, por causa do entendimento que esse tema tem entre as diversas denominações evangélicas e, a grosso modo, entre cristãos tradicionais e suas denominações e cristãos pentecostais, também com suas inúmeras denominações. Estamos nos referindo aos dons espirituais. Certamente não será possível, em mais ou menos 20 minutos de estudo, que é um dos propósitos desse canal, expor a base necessária sobre todo o tema. Então teremos mais 3 vídeos sobre tratarmos do tema dons espirituais. Acompanhe pela numeração do título no canal. Hoje, apenas uma introdução. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Longe de mim tentar definir o que é certo ou o que é errado nesse assunto dos dons espirituais, pois temos temas na Palavra de Deus que contemplam a possibilidade de interpretações diversas e que são temas periféricos na vida cristã, como já falei em outros vídeos, sem, no entanto, afetar o cerne principal e inegociável do Evangelho, a redenção e salvação estabelecida por Deus em Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição, pela graça e justificação exclusiva pela fé em Cristo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos 2 textos principais acerca de dons espirituais, que são 1 Coríntios 12, 1 a 12 e Romanos 12, 3 a 8, sendo que o mais usado é o primeiro. Inicialmente, precisamos informar que em 1 Coríntios 12, a palavra dons não está contida no original, mas é inferida pelo contexto. No grego, a palavra que foi usada foi pneumáticos, cujo significado literal significa que pertence ao Espírito ou coisas do Espírito, e se refere a pessoas que têm qualidades ou características espirituais singulares ou que estão sob o controle espiritual de Deus. De uma forma geral, os dons espirituais são tipos específicos de capacitações divinas concedidas pelo Espírito, ao seu inteiro arbítrio e vontade, a quem ele desejar, para serem utilizados na edificação da Igreja e dos seus diversos ministérios e serviços para a glória de Deus e na confirmação da autenticidade de um cristão que os manifesta. Precisa ser diferenciada das experiências místicas ou metafísicas chamadas de êxtase ou transe, ou seja, a partir da manifestação sobrenatural e sensorial com um ser espiritual, ou entusiasmo, que abarcava adivinhações, sonhos, revelações e visões que são encontradas em religiões pagãs que existiam em Corinto. O apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 12, 1 a 2, que existe uma diversidade de dons e cada um deles são presentes de Deus para a edificação da igreja. Não foram distribuídos para a edificação pessoal de ninguém, e sim da igreja. E essa é uma condição indispensável para o entendimento adequado do assunto. Na afirmação da diversidade dos dons, no versículo 4, percebe-se a obra da Trindade, com os dons concedidos pelo Espírito Santo, os ministérios por Jesus Cristo e as operações por parte de Deus Pai. Vamos ver o que nos diz o texto básico de 1 Coríntios 12, 1 a 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos conforme éreis levados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, contribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em outro texto, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 3 a 8, o mesmo apóstolo também ensina: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente, membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. O que podemos entender de forma muito simples é que, para capacitar a sua igreja na propagação do Evangelho, Deus concedia, e creio que concede ainda hoje, dons para que os seus seguidores possam edificar espiritualmente a igreja e possam pregar o Evangelho para a salvação de quem precisa ouvir, seja para a sua salvação ou condenação. Afinal, a palavra da salvação só tem duas opções: ou é caminho de vida para os que creem, ou é caminho de morte para todos os que não creem e se perdem por sua própria opção. E a manifestação dos dons espirituais, em especial aqueles que envolviam manifestações sobrenaturais, tinha um segundo objetivo muito específico: autenticar os cristãos como pregadores, ou melhor, como portadores da mensagem verdadeira de Cristo, pois realizavam ações e sinais que o próprio Cristo e seus apóstolos tinham manifestado, pois os faziam em nome de Jesus Cristo. É preciso afirmar ainda que dons espirituais não são talentos ou habilidades naturais ou desenvolvidas que qualquer pessoa cristã pode ter, mas eram manifestações que, por serem concedidas por obra soberana do Espírito Santo, moviam e desenvolviam a igreja dentro da doutrina da fé cristã e autenticavam a mensagem da cruz, o que levou à propagação do Evangelho e ao crescente crescimento da igreja, sem o uso de violência, sob o risco de morte, da obrigatoriedade de adesão àquela nova fé. Era, sobretudo, a partir da linguagem do amor e do conhecimento da realidade daquilo que as pessoas viam e se convenciam como verdade vinda da parte de Deus, ao ponto de que milhares ao longo dos séculos foram perseguidos, torturados, mortos das maneiras mais cruéis, e mesmo assim não negavam a sua fé e o Evangelho chegou até nós. Quando analisamos os dois textos, é possível perceber e classificar os dons em três tipos. Os dons de manifestação verbal, ou seja, são por meio da propagação da fala, que são profecia, conhecimento, sabedoria, ensino e exortação. Os não verbais, chamados dons eclesiásticos ou do serviço da igreja, que são liderança, socorro, contribuição, misericórdia, fé e discernimento. E os dons chamados sobrenaturais, que são operações de milagres,
curas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Existem correntes doutrinárias que defendem que os dons de manifestação verbal e eclesiásticos foram dons permanentes, concedidos e renovados constantemente, atuando ao longo do tempo da formação e desenvolvimento da igreja, e que os dons sobrenaturais foram concedidos temporariamente, restritos à era apostólica e, portanto, já não mais se manifestam. Esse tema vamos tratar especificamente no terceiro vídeo desse tema. Nos textos encontramos um dom que é especificamente igual nos dois textos, que é o dom da profecia. Mas creio que podemos inferir que os dons da palavra, da sabedoria, palavra da ciência e fé, listados em 1 Coríntios 12, são inclusos nos dons desse ministério, ensino e exortação, listados aos romanos. Mas uma coisa é clara em ambos os textos. Todos são dons para o crescimento comum da igreja, onde cada membro tem a sua função diferenciada e a ninguém é concedido um dom para que pense de si mesmo mais do que convém, conforme Romanos 12, 3. São muitos os dons e, ao que parece, eles não são destinados a uma única ou a poucas pessoas dentro das igrejas fiéis à palavra de Deus. São distribuídas entre os membros do corpo para que cada um, independentemente do dom recebido, contribua para o crescimento do reino de Deus e a edificação da igreja. Em Hebreus 2,4, o autor nos diz: testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Assim, cada cristão recebe um dom de escolha soberana do Senhor, que não faz acepção na distribuição. É igualmente distribuído entre negros, mestiços ou brancos, entre ricos, medianos ou pobres, entre mulheres e homens, entre crianças, jovens, adultos e idosos. Alguns recebem logo, outros podem receber mais tarde. A escolha e o momento da distribuição são sempre do Senhor soberano sobre todas as coisas, que distribui os dons conforme a sua graça, no seu tempo e sabendo e conhecendo o potencial de cada um de nós. Embora seja um presente de escolha de Deus, até podemos pedir dons para a nossa vida. Podemos até ser meio abusados e pedir por dons específicos, ou podemos ser mais humildes e pedir que Ele nos dê o dom que Ele quiser. No fundo, é isso que vai acontecer. Às vezes podemos pedir um dom específico e não recebemos. Sabes por quê? Nem é tão difícil entender. É por causa do nosso coração pecaminoso. Acontece que Deus sabe e conhece o nosso coração e como Ele esquadrinha os nossos pensamentos e intenções, Ele sabe que se der aquele dom específico, o coração vai se tornar orgulhoso, presunçoso e que você será até tentado a roubar a glória do dom que é de Deus. E você vai começar a pensar de si mesmo mais do que convém. E Ele não vai te dar um dom que sabe que vai gerar um pecado no seu coração. Ele te ama demais para aprontar uma dessas com você e o seu coração impuro. Sabe qual é o dom que eu amaria ter recebido? O dom de cura. E quando eu era jovem e ficava pensando nisso, queria sair por aí curando todo mundo, e o meu coração fazia planos mirabolantes e viajava nos pensamentos sobre onde, como e com que tipo de pessoas eu poderia usar esse dom. Mas no íntimo, lá no fundo do coração, eu queria era ser famoso, para estar diante de celebridade e coisas do gênero, mesmo com a intenção de curar pessoas em nome de Jesus. Deus não me atendeu. Ainda bem. A partir dos textos citados, vemos uma relação de dons à disposição da igreja. Podemos ver que na relação existem dons que são de entendimento tranquilo e pacífico, sem gerar nenhuma dissensão entre os irmãos das diversas denominações. Mas temos especificamente o dom de línguas, que tem gerado polêmicas ao longo dos séculos. No entanto, se nós formos comentar cada um dos dons para explicar os seus significados e seus objetivos neste estudo introdutório, nós vamos extrapolar em muito tempo dos nossos vídeos, que desejamos que fiquem no máximo em 20 minutos. Por isso, teremos outros vídeos. Mas não se iluda,
pois existem dons sobrenaturais que não são concedidos por Deus, e por isso é preciso ter muito cuidado. Você se lembra do registro de Atos, quando Paulo curou uma mulher adivinha e que dava muito lucro a quem a dominava, relatado em Atos 16, 16 a 18, ou ao mágico Simão em Atos 8, 9 a 13? São alguns exemplos de pessoas que eram vistas como detentoras de dons espirituais sobrenaturais, que o povo até achava que eram dons de Deus, mas que lhes foram dadas não por Deus, mas pelo seu inimigo e imitador, Satanás. Tanto não vinham de Deus, que pela palavra de Deus foram retirados daquelas pessoas. Mas antes de terminar esse estudo de introdução, gostaria ainda de falar sobre uma coisa relativa aos dons, que tem trazido divisões dentro das próprias denominações, em especial daquelas que valorizam muito mais os dons sobrenaturais do que os outros. Estou me referindo ao fato de que existem muitos cristãos que ficam cobrando de outros irmãos que manifestem determinados dons, porque se a pessoa não os manifesta, é acusada até de não ser uma pessoa batizada no Espírito. De onde se tirou essa ideia? Da palavra de Deus é que não foi. Isso é certo e concluído pelos próprios textos que já lemos. Então, ninguém está autorizado por Deus a ir além do que Ele nos revela na sua palavra. Uma coisa é interpretar a palavra e outra coisa é inventar o que não está na palavra para justificar qualquer entendimento pessoal e que se deseja que as outras pessoas o sigam. E vou repetir se você ainda não entendeu. Os dons espirituais, qualquer um deles, é presente de Deus que os dá a quem quer, quando quer e se quiser. Não é uma ação que dependa de cada pessoa ou da sua espiritualidade. É uma ação de Deus e do Espírito, conforme a sua soberana vontade. E não há nada que eu ou você possamos fazer para alterar a vontade de Deus. Assim, se você manifesta algum dom genuíno, não se ensoberbeça e nem fique cobrando de outros irmãos que manifestem o mesmo dom que você recebeu ou qualquer outro, pois cada dom genuíno recebido é presente de Deus, a quem dá, quando quer e quando Ele quiser. Falei sobre dom genuíno porque tem muita gente que, para parecer que é uma pessoa muito espiritual, manifesta dons que não são verdadeiros, que não são presentes de Deus e são apenas frutos da imaginação ou do próprio desejo humano de os manifestar. Pois os dons genuínos são dados conforme a palavra de Deus. E sobre isso vamos tratar nos próximos vídeos. Eu disse que esse tema é um assunto polêmico, mas quando olhamos especificamente para o que nos diz a palavra, nenhuma polêmica sequer deveria existir, pois uma das primeiras regras de interpretação da palavra de Deus nos ensina que se deve interpretar literalmente a palavra, ou seja, em seu sentido literal, a menos que se possa verificar pelo contexto de que o que está sendo tratado envolve algum sentido conotativo, comparativo, figurado ou simbólico, o que não me parece ser o caso nesses textos já lidos sobre os dons espirituais. Assim, creio que ambos os textos lidos me parecem muito denotativos, ou seja, de interpretação literal, objetiva, direta, e assim não vejo nenhuma razão para tergiversar sobre isso. No próximo vídeo, nós faremos os comentários individuais de cada dom e vamos direto ao ponto, já que nesse vídeo é apenas uma introdução ao tema. Além do próximo vídeo, teremos mais um outro, muito específico, no qual vamos abordar a questão dos dons de variedade de línguas, ou línguas estranhas e o dom de interpretação delas. Assim, esse último, especificamente, será objeto de um vídeo exclusivo para que possamos abordar o tema com mais tempo e apresentar os lados dessa moeda muito controversa. Então, nos veremos abordando ainda esse tema nos próximos 2 vídeos. No e-book que vamos lançar, Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, haverá muito mais sobre esse tema e sobre todos os outros que já estudamos, que por causa do tempo limitado aqui, não é possível abordar
o assunto com mais profundidade. Deus te abençoe. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Se você gostou do conteúdo desse estudo, deixe seu like e compartilhe com quem Deus colocar em seu coração. E se desejar nos ajudar, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.